Glória a Deus, amém. Louvado seja Deus. Então, Salmo 42. Lembram que na semana passada falei alguma coisa sobre santificação, né? Coloquei isso diante da igreja. E também temos o nosso, lá no YouTube, essa mensagem está lá gravada. Se você não pode estar aqui, ouça lá, se você tiver um tempo. Deve ser uns 35, 40 minutos, acredito, né, Ju? Por aí. Vale a pena ver a parte 1. E hoje quero falar sobre esse tema que a gente nem tinha combinado. Eu falei com o pastor Hermes para ele começar o culto, mas não comentei sobre o que seria a mensagem, mas tem a ver com o que foi o início do culto. E este salmo diz assim, ó: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Senhor, Deus meu. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e quando me apresentarei ante a face do Senhor? Então veja que este salmista busca, né, a presença de Deus em todo o tempo. Estar onde Deus está, nesses cânticos que eu escolhi para hoje também diz isso. E a igreja do Senhor, onde nós estamos aqui hoje, estamos reunidos, a igreja do Senhor não é exatamente este templo aqui, estas 4 paredes. A igreja do Senhor é eu e você, né? A igreja do Senhor somos nós. Onde nós estamos, Deus está. Ou pelo menos a gente tem que buscar isso, né? Por isso falei na semana passada sobre santificação, sobre a necessidade da gente buscar isso diante do Senhor, né? E hoje quero trazer alguma coisa exatamente sobre isso, sobre a presença de Deus aqui. É necessário que quando a gente vem à casa do Senhor, ou quando nós estamos reunidos aqui, a gente venha a buscar exatamente isso, a presença de Deus, porque a presença de Deus é que nos autentica, talvez seja essa a palavra certa, autentica o fundamento deste culto. Este culto sem a presença de Deus, ele não é um culto. Este culto sem Deus estar aqui, ele não é um culto. Ele é uma reunião de pessoas. Mas a partir do momento em que nós nos reunimos com o intuito de buscar a presença de Deus, ele se transforma, esse momento aqui, se transforma num culto, se transforma num ato diante do Senhor, numa busca diante de Deus, pelas coisas que Deus quer fazer em nós. Desde o começo, Deus se relaciona com o homem, né? Desde o Éden, Deus se relaciona com o homem. Deus falava com Adão na viração do dia, a Bíblia diz isso, nos narra isso, né? E a gente entende, a gente compreende que em todo o percurso da Bíblia, entre idas e vindas, ou entre condições que o povo de Deus passava, o que mais importava, na verdade, para Deus, era estar no meio do seu povo. Por isso Deus instituiu algumas coisas, por isso Deus instituiu o tabernáculo, por isso houve a construção de um templo, por isso Deus instituiu a Arca da Aliança, onde a presença dele era cultuada. Não havia necessidade alguma de ter aquela arca, se não fosse porque ali simbolizava a presença de Deus, ali simbolizava o que Deus tinha para fazer no meio do seu povo, porque esse é o intuito maior da chamada do Espírito Santo sobre a nossa vida, da chamada de Deus sobre o nosso coração, sobre aquilo que nós buscamos, sobre aquilo que nós procuramos quando nós estamos ou quando nós pensamos estar na casa de Deus. Essa é a nossa necessidade. Nós precisamos hoje, irmãos, que Deus esteja aqui. Nós precisamos, eu não sei se a palavra correta é atrair, mas talvez mais certo seja sermos achados, porque João nos fala naquela passagem que Jesus encontra com a samaritana, que Deus está em busca de adoradores, Deus está em busca de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, e eu creio que adorar a Deus em espírito e em verdade é prestar um culto a Ele.
Então, se Deus está em busca disso, é porque Deus está passeando com a sua glória, com a sua presença, aonde isso acontece. Então, quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente vem à igreja do Senhor, a gente não pode vir apenas para cumprir um ritual. Hoje é domingo, então nós temos que ir na igreja, né? Isso também deveria ser um incentivo, mas não é esse o fundamento maior. O fundamento maior é nós estarmos reunidos aqui, prestando um culto a Deus, e Deus esteja aqui, e o Espírito de Deus esteja nesse lugar. Porque a condição maior para nós estarmos aqui é que eu e você sejamos alcançados pela presença de Deus. Esse é o objetivo maior, essa é a nossa ideia maior para esse culto. Nós não pode correr para outro lado, porque senão seria muito mais fácil a gente agrupar pessoas sem esse objetivo. Mas o objetivo da igreja, o objetivo nosso aqui é com que você venha a esse lugar e você encontre a presença de Deus na sua vida. É isso que faz a igreja crescer, é isso que faz a igreja ser abençoada, é isso que faz muitas vezes as nossas dificuldades serem amenizadas, os nossos problemas serem apaziguados um pouco, a nossa situação, às vezes, as nossas ansiedades, as nossas tristezas serem trabalhadas dentro de nós. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver em nós, como Moisés falou quando Deus quis destruir todo o povo lá e fazer um povo novo para Moisés. Moisés disse para ele: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Porque Moisés conhecia a presença de Deus. Esse segundo cântico narra a fenda, né? E a fenda foi o lugar onde Deus falou para Moisés ficar, quando ele passasse, para que ele observasse o que era a glória de Deus, a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele monte fumegava, que línguas de fogo se viam ali, que a glória do Senhor resplandecia daquele lugar, e quando Moisés descia dali, ele tinha que colocar um véu, porque o rosto dele brilhava de uma forma tal, da presença de Deus na vida dele, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então hoje, quando a gente se depara com, como falei na semana passada, como preguei sobre santificação e santidade, quando a gente busca isso diante de Deus, a gente se coloca na presença dele dizendo: Senhor, vem, Deus amado, e que eu seja achado de ti, e que hoje essa igreja aqui, Senhor, essa é a minha oração hoje, que essa igreja nesta noite, Senhor, e a igreja eu falo vocês escolheram estar aqui hoje, então que essa igreja aqui hoje, Senhor, seja achada de ti. Que o Senhor, eu não sei como é que Deus faz isso, né? Mas que o Senhor nos encontre aqui. Que o Senhor nos encontre reunidos aqui num sentido único de adorá-lo, num sentido único de glorificá-lo, num sentido único de estar com Ele. Não vai adiantar nada a gente estar com o ar-condicionado ligado, não vai adiantar nada a gente estar com um som de primeira linha, não vai adiantar nada ter 50 pessoas aqui, um coral, o que quer que seja, um pregador de primeiro nível, não vai adiantar nada se a presença de Deus não estiver aqui. Porque a gente vai atrás de resultado. E o resultado nos dá, quando a gente vem a um culto, é a presença de Deus. Esse é o resultado do meu prestar culto ao Senhor. Não digo no fato de pedir, no fato de só pedir, não, mas a presença do Senhor, ela tem que nos alimentar, para que a gente possa buscar a santidade, buscar a santificação, porque a presença de Deus nos purifica, o Espírito de Deus nos transforma, e é isso que a gente quer, e é isso que a gente busca. Se nós pudéssemos sair daqui agora, cada um de nós, e ir na casa dos nossos irmãos que não puderam estar hoje aqui, e trazê-los aqui para ouvir isso, a gente faria. Mas a questão é, nós que estamos aqui hoje, precisamos nos fundamentar de que nós viemos a um lugar onde é possível encontrar a presença de Deus.
Muitas vezes as pessoas dizem, a gente escuta muito isso, Deus está em todos os lugares. Isso é questionável. Biblicamente eu entendo. Deus pode estar em todos os lugares pelo atributo dele de ser onipresente, dele poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não exatamente que Deus esteja em todos os lugares, porque a Bíblia diz que Deus está procurando corações que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que corações que não adoram a Deus, ou lugares onde não se adora a Deus, Deus não está ali. Pelo menos a presença dele não, o seu olhar com certeza, porque Deus está olhando sobre toda a terra, Deus sabe todas as coisas. Deus, se quiser estar aqui, lá em outra igreja, na Assembleia de Deus, na igreja dos nossos irmãos aqui embaixo, Ele vai estar ao mesmo tempo, Ele não vai ter problema nenhum com isso. O problema é nós sermos achados dele, ou quem sabe a palavra atraí-lo, talvez não seja bem o caso, porque quem vem é ele. Quando ele nota em nós, e quando ele sente em nós, quando o nome dele é conclamado, quando o poder dele é conclamado, como o salmista diz: Senhor, como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti, Senhor. O servo que aqui fala, ou quando a gente vê o quanto os servos percorrem terrenos muitas vezes pedregosos, lugares íngremes, para ir lá no vale, lá no riacho para tomar água. Assim tem que ser o nosso posicionamento quando a gente vem à presença de Deus, ou quando a gente pelo menos vem buscar a presença de Deus. Então, em outros lugares, depois tem um texto que eu vou ler no final. Pode estar Cristo e Belial? Não. Lugares onde se cultua outras coisas a não ser Deus, Deus não está lá. Isso é um erro, interpretar que Deus está em todos os lugares. Então, quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente começa a buscar, eu vou colocar para você alguns exemplos e alguns problemas que a Bíblia nos narra, problemas que tivemos, problemas que o povo de Deus teve. Então o pastor Emerson começou aqui narrando que Davi estava ajuntando coisas para que o templo fosse construído. E isso é uma realidade. Davi fez, mas ele não pôde fazer. Ele queria fazer. O que Deus falou para ele? Davi, você não pode, porque as tuas mãos têm muito sangue. Então o teu filho é que vai fazer. E Salomão pegou todas as ofertas, pegou tudo aquilo que o povo tinha entregue lá e construiu um templo a Deus. Construiu para que o cultuassem ali, para que a arca estivesse ali, para que a presença de Deus estivesse ali, para que o poder de Deus estivesse ali. E pelo que o pastor Emerson narrou no começo, devia ser muito bonito, porque era ouro, pedras preciosas, o que o povo tinha levou para a construção desse templo. Eles não iam mais habitar em tabernáculos, como eles estavam na caminhada no deserto. Eles iam ter que ter um lugar fixo, ou seja, hoje, uma igreja. Trazendo para a palavra de hoje. Fundamentaram uma igreja, colocaram a arca lá dentro, e ali era o lugar onde eles se reuniam para adorar a Deus, aonde eles entendiam o quê? Que a arca estando ali, a presença de Deus estava ali. Esse era o fundamento que, teoricamente, eles teriam que ter. Então, para narrar para você, veja, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 5. Abra comigo ali. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11, a Ju vai colocando para mim lá também. Veja o que acontece quando a arca que simbolizava a presença de Deus é levada para o templo. Essa é uma narrativa bíblica desse acontecimento, do que acontece quando existe a presença de Deus. Aqui é a narrativa bíblica. Então o que acontece? Versículo 11: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque ouça bem, que vai linkar com a mensagem da semana passada. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. O que Deus fala através do apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento,
Pedro dizendo assim: vocês são sacerdócio de Deus, vocês são uma nação santa. Então eles aqui, diz que os sacerdotes, todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, ouçam, quando os levitas cantaram, de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos, seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, ouça isso, ouça o significado de louvor, ouça o significado de música para Deus. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, o que eles faziam? Bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ou seja, dá para a gente tentar fazer um exercício de mentalização, de ideia do que significou aquele momento. Aqui diz o que é louvor a Deus, está escrito ali, é bendizê-lo, é cantar que Ele é bom, é cantar que a sua benignidade dura para sempre. Esta é a música que é achada por Deus, está aqui escrito. Está aqui escrito. A música egocêntrica não encontra Deus, mas a música cristocêntrica encontra Deus. Eles cantavam louvando ao Senhor, e a Bíblia diz que foi uma força tão grande ali, que os sacerdotes, todos eles, se prostraram ao chão, porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. A presença de Deus encheu aquele lugar. Então Deus estava ali, a casa do Senhor, ouça bem isso, grava isso, a casa do Senhor, a habitação do Senhor. A habitação do Senhor se encheu de uma glória tal, que os homens que estavam ali para ministrar não conseguiram. Eles todos se foram ao chão, porque era profunda a glória de Deus. Isso traz o quê? O fundamento daquilo que foi a introdução da mensagem. Porém, aí sempre tem um porém para o homem, né? Porém, se a gente começar a olhar, estudar a palavra de Deus, se colocar na presença do Senhor, estudar, estar presente ouvindo a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10 vai nos contar o que aconteceu nesse mesmo lugar. Vai nos contar o que aconteceu com a glória de Deus. Ezequiel capítulo 10 vai nos narrar o que aconteceu no momento em que o povo se afastou da adoração genuína a Deus. E a Bíblia narra aqui o momento, o dia em que a glória do Senhor saiu daquele lugar, em que a glória do Senhor se foi daquele lugar. Então Ezequiel está narrando o capítulo 10, e ela sai por etapas, né? E Ezequiel vê aquela visão, ela vai saindo por etapas, em 3 etapas, ela vai para a entrada, a glória de Deus vai para a entrada, depois ela fica sobre os querubins, e vai para a porta oriental, e depois vai para o monte. A visão que Ezequiel teve, por quê? Porque o povo tinha se corrompido,
O povo já não adorava a Deus e não buscava mais a presença de Deus na casa do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso, lá naquele templo construído por Salomão. Então o que acontece aqui no capítulo 10, versículo 4? E então levantou-se a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, o alto se encheu do resplendor da glória de Deus. Mas aonde? Lá na saída. Na entrada, mas é na porta de entrada. Versículo 18 diz o quê? Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ezequiel estava vendo os querubins. Ezequiel estava tendo uma visão angelical. Ezequiel estava vendo o poder de Deus saindo de dentro da casa dele, a glória do Senhor saindo dali. Versículo 19: e os querubins alçaram suas asas e elevaram da terra os meus olhos, foram indo embora. Quando saíram, as rodas que os acompanhavam paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Após isso, Ezequiel capítulo 11, versículo 23, então a glória do Senhor se alçou do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Mas Deus já tinha falado, Deus já tinha mostrado que tudo aquilo fazia parte de um contexto e que aquele lugar seria reconstruído. Que a glória da segunda casa ia ser maior do que da primeira. O que acontece com essa primeira casa? Ela é destruída. Porque a glória do Senhor não estava mais lá, a presença de Deus não estava mais lá. Uma casa em que a presença de Deus não está, ela é facilmente destruída. O templo onde Deus não está é facilmente destruído. O lugar onde Deus está nunca será destruído, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra do Senhor Jesus: eu sou a pedra, eu sou o fundamento, não há o que vai prosperar contra a minha igreja. Falando do quê? Da presença de Deus, da glória de Deus. Então o que acontece aqui? Ezequiel acompanha todo esse desenrolar, e o povo de Deus é tomado, é levado embora, e esse templo é destruído. E às quartas-feiras nós estamos tendo um estudo aqui com o pastor Hermes sobre quando Neemias começou a reconstruir as portas de Jerusalém, e são 12 portas que Jerusalém foi reconstruída. Quando ela foi reconstruída, Esdras e o povo que estava no cativeiro voltou para Jerusalém, voltou para aquele lugar e começaram a reconstruir o templo de Deus. Só que o segundo templo não tinha toda aquela formosura, não tinha tudo aquilo que acontecia ali. Então Esdras é um livro interessante. Eu me destinei, quando estava preparando essa mensagem, eu quero me dedicar essa semana, se assim o Senhor me permitir, ler o livro de Esdras algumas vezes, porque diz aqui, Esdras, às vezes a gente tem uma tendência, existem livros, existem cartas, existem na Bíblia Sagrada que são menores, e a gente muitas vezes tem a ideia de que por eles serem menores, eles não têm tanta importância quanto o livro de Isaías, quanto o livro de Jeremias, que são grandes, tanto que se define profetas maiores e menores, mas não é essa a ideia, o contexto todo é importante. Então Esdras, capítulo 3, versículo 11, diz assim: quando eles colocam novamente o alicerce desse novo templo, o povo se afastou, foi levado embora, voltou para a presença de Deus, e diz assim, e cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor. O canto deles é louvando e celebrando ao Senhor. A música para Deus é cantando e louvando ao Senhor.
É o que está escrito aqui. Então, dizendo, celebrando o Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Exatamente o louvor que eles cantavam lá atrás, que nós lemos no texto de 2 Crônicas, a mesma coisa. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes, levitas, chefes dos pais, já velhos, que tinham visto a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não se discernia o povo das vozes de alegria, do choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, e as vozes se ouviam de muito longe. Então, quando o povo voltou, quando o povo se reuniu, quando o povo edificou um templo para Deus novamente, o que aconteceu? A presença de Deus voltou ali, o poder de Deus voltou ali, a glória de Deus estava ali, a presença, porque o resultado qual foi? O povo se reconciliou, o povo chorou pelos seus pecados, o povo se arrependeu dos seus pecados, o povo começou a buscar novamente a santificação, começaram a se santificar diante de Deus, para que Deus operasse na vida daquele povo. Então, quando a gente está buscando a presença de Deus, não é apenas uma declaração para esse tempo, isso já acontecia. Mas é bom a gente entender as coisas que aconteceram de bom e as coisas que aconteceram de mal. Deus não esconde nada de ninguém, Ele simplesmente disse: vocês estão se corrompendo, vocês estão se prostituindo com outras coisas, não contem comigo. Deus saiu dali. Agora vocês estão voltando, agora vocês estão reconstruindo. Agora diz aqui que tinham alguns que eram daquela época, e esses choravam, esses clamavam, porque lembravam do que tinham feito lá na época em que o primeiro templo tinha sido edificado. Então a presença de Deus é marcante. É isso que a igreja de hoje precisa entender, nós aqui, porque a mensagem está sendo pregada para Eque e Calel, para mim e para você. Deus está buscando verdadeiros adoradores. Essa presença é importante para nós. O poder de Deus estar aqui nesse lugar conosco, através de nós, é o mais importante para nós. A presença dEle é o que nos vai renovar, reviver, revigorar as nossas forças, sarar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades, nos aliviar das nossas tristezas, das nossas tensões. O poder de Deus faz todas essas coisas acontecerem. Mas aí esse templo, ele prosseguiu com a sua caminhada, né? Esse lugar. E aí a gente vai chegar lá em João capítulo 2. Texto trabalhado aqui também nas lições da quarta-feira. Por isso que eu sempre digo, é importante estar aprendendo a palavra de Deus, que daí tudo isso aqui, quem estava já escutou. O pastor João fez um estudo sobre essa passagem aqui. Então diz ali, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém e achou, ele foi aonde? Onde que Jesus foi em Jerusalém? Onde que era o lugar que ele tinha que ir? No templo. Foi ver como é que a coisa estava lá. Esse templo que tinha sido edificado lá atrás. Aí diz aqui, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis. O que está escrito aí, Ju, nessa tua mensagem, nessa passagem? Essa palavra que eu não conheço. No 15. Tá. Alguém sabe o que é isso? Hã? Não escutei. Chicote. Então olha aí,
Jovens que querem fazer uma redação no vestibular, que vão fazer vestibular, guarda essa palavra, põe lá, nota 10 no Enem. Então Jesus fez um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo. Olha isso, lançou todos. Você já viu esse filme? Você já viu esse filme? É só olhar lá Ezequiel capítulo 10, está lá é o mesmo filme. Achou no templo e tal, tendo feito um chicote, lançou todos fora do templo, bem como bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Chegaram, escuta, o que você está fazendo? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Prove que você tem autoridade para fazer isso. Então Jesus respondeu: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo novamente, e tu o levantarás em 3 dias. Mas o versículo 21 traz para nós a revelação poderosa de Cristo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus falava acerca dele, falava acerca da sua morte, da sua ressurreição, e a partir daquele momento, a adoração, a presença de Deus, o poder de Deus não estaria mais restrito somente aos sacerdotes, ou ao sumo sacerdote, ou aos levitas, ou aos reis, ou aos profetas. A partir dali, a presença de Deus estava liberada a todos aqueles que creem nele e que buscam a sua presença, porque a partir dali, esse templo está definido de uma outra maneira. O lugar onde Deus habita, aqui muda. Aqui nessa passagem muda. Jesus bota tudo aquilo para fora e diz: ó, vocês estão transformando a casa do Senhor no quê? Estão vendendo coisas, isso a gente vê por aí direto. Vendas de coisas dentro da casa do Senhor. Então Jesus fala aqui: eu não estou falando disso, eu estou falando de mim. Então aonde que nós vamos desembocar nisso? 1 Coríntios capítulo 3. E Paulo fala muito aos coríntios sobre isso. Talvez porque eles tinham dons, eles buscavam, erravam muito, mas buscavam. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim para nós hoje, ouça isso: ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A partir daquele ponto de João capítulo 2, Jesus fala: a partir de hoje, a partir de agora, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão, brotarão de dentro dele, o Espírito Santo virá, fará morada, o Espírito de Deus estará ali, e a presença de Deus se fará presente em quem? Que Jesus fala aqui, Paulo fala aos coríntios, em nós, que somos hoje templos, a habitação do Espírito Santo de Deus na terra. Então não adianta nada a gente se reunir para que o que tem dentro de mim e o que tem em você não se unam e não busquem a mesma coisa. Qual é? A presença de Deus entre nós. Tem mais textos, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, ele falando novamente, um pouco mais para frente, na carta corrida:
aos Coríntios, porque vocês, aqui 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque vocês foram comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa é a raiz que nós vamos chegar da mensagem de lá de trás para nós hoje. Hoje nós não precisamos mais ter a Arca da Aliança aqui com a gente. A Arca da Aliança é Cristo. A Arca da Aliança é o poder dele em nós. A Arca da Aliança é o Cristo na cruz crucificado e depois ressurreto ao terceiro dia. Um novo tempo se fez, é onde o sumo sacerdote, não mais daquela ordem de Levi, não mais do sacerdócio de Arão, mas do sacerdócio de Melquisedeque, Cristo Jesus, que entrou uma ali só vez, fez o sacrifício por mim e por você, te comprou por um bom preço, você não foi barato. Eu e você custamos caro para Deus, custamos o sangue do seu filho. E quem é pai, quem é mãe aqui, imagina o que significa o sangue do seu próprio filho. Então hoje o templo é aqui, o templo sou eu, o templo é você, mas a missão do templo é a mesma. A santidade do templo tem que ser a mesma. Isso não mudou. O sacerdócio de Cristo muda no seguinte sentido: agora ele habita em mim, o Espírito habita em mim, habita em você, então eu sou o templo da presença de Deus. Nós precisamos nos reunir, porque bíblico também é, porque você pode, quem sabe na tua cabeça esteja vindo um sopro, mas então eu não preciso ir na igreja, porque já que eu sou o templo do Espírito Santo, onde eu estiver, ele vai estar comigo. Doce engano. Ledo engano. Jesus disse que esse corpo, que esse templo é dividido e que Jesus é o cabeça, e que esse corpo precisa estar junto, para que aquilo que está em mim, aquilo que está em você, sejam achados por Deus, e Ele venha operar e agir na minha e na sua vida, como nós precisamos que Ele faça. Isso é que ferveu no meu coração esses dias. A presença de Deus, ela transforma qualquer coisa, ela transforma o choro em alegria, ela transforma a dor em júbilo. O poder de Deus transforma, a presença de Deus transforma. Aonde Jesus andou nos relatos da Bíblia, nos relatos bíblicos dos 4 evangelhos, por onde Jesus andou, aonde ele passava, coisas aconteciam. Cegos eram curados, paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Você vai perguntar, mas poxa vida, mas a gente não vê tudo isso hoje, por quê? Porque falta a presença de Deus em nós. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa agenda e a gente faz todas as coisas, e se a gente não tiver nada para fazer, a gente vai na igreja. Quando essa presença deveria arder no nosso coração, e nós estivéssemos a partir de agora, voltados já com a nossa mente, para estarmos aqui no domingo que vem, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, exaltando a Ele. Deus, eu tenho um compromisso contigo, domingo eu vou estar lá glorificando o Teu nome, porque eu quero a Tua presença em minha vida.
Logicamente, eu já faltei em cultos porque viajei, trabalho, tudo isso Deus sabe. Deus não vai dizer, não, deixe de fazer isso aí. Deus nunca pediu isso para ninguém, mas quando a gente tem essa disponibilidade, a primeira coisa que tem que falar o nosso coração é isso: eu quero ir junto com os meus irmãos à presença de Deus, porque na sua casa você busca, Deus vai lá, quando você está louvando, mas não é a mesma coisa que quando o corpo se junta. Paulo repreende isso, como alguns deixam o costume de se juntarem, de estarem juntos em comunidade, e isso é mal. As ovelhas precisam estar juntas, as ovelhas que se dispersam são presa fácil, mas a presença de Deus é o que vai construir em nós alguma coisa, gente, alguma coisa sólida cristã. 2 Coríntios, capítulo e número 6, eu vou encerrar. Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O 14 é bom também. Nós vamos ler para encerrar do 14 até o 7:1. Lembrando sempre que a Bíblia não foi escrita dessa forma, com capítulos e versículos. Isso foi depois, é uma carta pura de Paulo aos Coríntios. Então o versículo 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Está escrito aqui. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ouça, porque vós sois, toma isso para você, esta é a palavra ministradora para a tua vida de hoje. Esta é a palavra de Deus que fala com você e comigo hoje, é essa: porque vós sois templo do Deus vivente, e como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saiam do meio desses, apartai-vos, e diz o Senhor: não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa mensagem, essa palavra que Deus está dizendo para você que está aqui hoje. Talvez, quem sabe, muitos vão estar ouvindo essa mensagem no YouTube, em algum lugar do mundo, quem sabe, e tomarão para si, glória a Deus por isso, mas a importância de Deus hoje, aqui, agora, porque isso não está sendo em tempo real, agora aqui, a palavra de Deus para mim e para você é essa: em Cristo Jesus, eu e você somos templo do Espírito Santo, Ele habitará e andará conosco, Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, somos filhos e filhas do Senhor, assim diz Ele. Capítulo 7, versículo 1, ouça o que Deus fala aqui agora então. Ora, esse ora eu quero entender assim, já que vocês ouviram isso, e é justamente o que ele se refere. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessa ele está falando? Essa de cima. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. É isso que Deus tem para falar conosco hoje. Buscar a santificação
é abominar o que Deus abomina. É não fazer aquilo que Deus não faria. É exatamente isso. Deus é santo, o que Ele não faz? Deixa eu ver. Eu vou lá para Gálatas, aquela lista, vou para alguns outros pontos, quero ler para deixar para você Provérbios 6, 16, 19, coisas que Deus odeia e coisas que Deus abomina, está escrito aqui, Provérbios 6, 16, 19, essas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam-se a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Estas coisas aborrecem o Senhor. O que abomina a Deus? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, quando eu busco a santificação, quando eu busco a santidade de Deus, eu busco fazer coisas que Deus não faria. Eu busco não olhar para coisas que Deus não olharia. Talvez não seja uma missão tão simples e fácil como a gente imagina, ou como a gente pensa, porque nós temos uma luta interna nossa, que não é fácil. Nossa origem pecaminosa nos rodeia. Aquilo que falamos, que lemos uma vez aqui, estamos cercados de uma nuvem tão grande, né, de coisas que nos acontecem. Então nós precisamos colocar a presença de Deus na frente de todas as nossas coisas. Quero dizer uma coisa para você, você que trabalha, eu trabalho, você trabalha, coloque Deus na frente das tuas coisas. Você que está passando por uma enfermidade, coloque Deus à frente da tua enfermidade. Você que está passando uma dificuldade financeira ou um problema no seu lar, coloque a presença de Deus em ação na sua vida. A presença de Deus dissipa as coisas. A presença do poder de Deus dissipa o mal. Essa é a realidade, a autoridade está nisso. A autoridade está nisso, irmãos. O poder de Deus é que faz isso acontecer. Então hoje, nesta noite, essa é a mensagem que Deus tem para nós. Deus está olhando para mim e para você dizendo, você foi comprado por um bom preço, e por isso, Deus habita em você. Você é templo do Espírito de Deus. Deus fala isso para você e diz, você que me aceitou, você que me acolheu, eu faço morada em você. E você vai ser meu filho, e eu serei teu pai. Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Mas Ele fala no capítulo 7, vocês ouviram isso? Então fujam dessas coisas. Fujam dessas coisas. Busquem a santificação, diz a Bíblia. Isso é para mim também. A mensagem é para mim. Eu também tenho lutas que preciso vencer com a presença de Deus. E eu comentei aqui esses dias que as coisas aconteceram como contei para vocês na minha vida profissional, e as coisas aconteceram de uma maneira que uma hora eu achei, nós chegamos, e até ela falou para mim, e quando ela falou, eu caí em mim, e disse, eu não estou pensando em Deus, eu só estou vendo as coisas acontecerem, achando que isso tudo está sendo feito pelos homens. E aquilo caiu em mim, falou, não, eu tenho que pensar no que Deus faz, eu tenho que pensar na presença de Deus na minha vida, em que Ele vai prover, em que Ele vai fazer, que Ele vai operar, que Deus vai prover na nossa casa, na nossa igreja, no contexto que a gente vive, porque a gente está vivendo aqui como uma família, como uma comunidade cristã.
Nós somos irmãos em Cristo, temos que viver assim. Precisa ter isso entre nós, porque aquele que não tiver isso, não vai ficar. Porque hoje eu tenho certeza, esse segundo cântico, em tua presença, foi o primeiro cântico que nós colocamos no primeiro culto dessa igreja. Não aqui, lá no hotel ainda. Talvez você não lembre, mas a gente lembra. E isso veio para mim por quê? Por que será que Deus está falando isso comigo hoje? Por que será que Deus está falando isso com você hoje? Eu vou responder para você porque Deus está falando isso comigo. Porque provavelmente está na hora de eu ouvir isso de Deus. Porque muito provavelmente está na hora de eu ouvir novamente isso de Deus. E eu reforçar a minha aliança com aquele em quem eu tenho crido. Eu reforçar a minha aliança de buscar a presença dEle. É isso que Deus está falando comigo hoje. Deus está me chamando a Ele. Porque provavelmente Deus está olhando que eu não estou tão perto dEle como Ele queria. E eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo para que eu entenda isso. Porque o caminho desse lugar está na nossa direção, na minha e na de vocês. Então é isso que Deus quer de nós hoje. Por isso Deus está falando comigo e com você. Eu já aceitei. Vou dizer para vocês, eu já aceitei. Aqui eu digo para vocês, agora, aqui agora, eu já aceitei. Ju, prepara aquele último cântico. Eu já aceitei. Sabe por quê? A gente começa a se acostumar com as coisas, e daqui a pouco a gente está vindo para a igreja, a gente está vindo para um culto, de uma forma como se fosse uma reunião na nossa casa do condomínio. E quem sabe Deus está falando primeiramente comigo isso, para me chacoalhar, para me falar, você está indo de que maneira? E eu sei que Ele está falando comigo e está falando com vocês, porque a palavra está clara para mim e para você. Então nós podemos ter as melhores coisas aqui, nós podemos ter isso, podemos ter aquilo outro, nada vai substituir a presença de Deus na nossa vida, nada vai substituir a presença de Deus nesse lugar, a partir do momento, e Deus está me retratando nisso, porque se isso não acontecer aqui, nós podemos caminhar, mas o nosso alvo não vai ser alcançado, que é estar frente a frente com Ele, é estar na glória dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A gente tem que tomar isso, irmãos, é palavra do Senhor, a gente tem que tomar essa responsabilidade sobre nós. Eu hoje estou tomando essa responsabilidade sobre a minha vida, e provavelmente o que Deus está falando comigo hoje é exatamente isso, ou quem sabe, como aquele pastor que o Emerson colocou ali, quem sabe a gente esteja deixando as águas do Senhor andar pelo nosso lado, e estamos envolvidos com um monte de outras coisas, menos com o culto aqui. É impressionante isso. Tem muita gente que não entende isso e continua. Mas a responsabilidade nossa hoje é essa. Vamos nos colocar em pé.